ouvimos os textos que falam do testemunho daqueles que encontraram com o ressuscitado. O encontro com o ressuscitado é um encontro que não somente os apóstolos fizeram, mas nós também fizemos. E gostaria de reafirmar isso, a todos vocês que aqui estão, especialmente aos que são membros dessa comunidade, na pessoa de Hélia, que também conduz com Jean essa comunidade. Gostaria de reforçar a cada um de vocês que estão aqui, os que estão em missão também fora, para que reavivam a chama do primeiro amor. Reavivam a chama do primeiro encontro com Cristo ressuscitado. De diversas maneiras nós o encontramos e continuamos a encontrar com Jesus. Este testemunho é refeito diariamente por cada um de nós. Nós que às vezes nos perdemos pelo caminho, nós que às vezes nos distanciamos por uma causa ou outra, por um motivo ou outro, sempre somos chamados, seduzidos por Deus a retomar o caminho. É o que nos diz o Evangelho de hoje. O primeiro anúncio de Jesus que destaca no Evangelho é: alegrai-vos. Alegrai-vos. Este é um tempo oportuno para vivermos a alegria do batismo, a alegria da fé em Jesus. A igreja deve viver desta alegria. E uma alegria que não deve ser sufocada pelas perseguições. Uma alegria que não deve ser arrancada do nosso rosto, apesar dos maltratos, apesar das cruzes que carregamos diariamente. Mas a alegria deve ser sempre o combustível que nos faz almejar as realidades futuras. Na ressurreição de Jesus, abre-se a realidade do tempo futuro, a realidade do céu para nós que estávamos andando em meio às trevas. Uma imensa luz brilha para nós. Por isso, Círio Pascal, na liturgia da palavra do Sábado Santo, quando nós ouvíamos a leitura do livro do Êxodo, dizendo a respeito de uma coluna de fogo que ia à frente, depois foi atrás, no sentido que ela acompanhava a todo momento. Esta coluna de fogo significa também que ela nos acompanha a todo momento. Não é somente um simbolismo, mas de fato é o Cristo que é luz para nós, o Cristo ressuscitado, nos acompanha a todo momento. Por isso que na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro dizendo no anúncio de Pentecostes, no dia de Pentecostes, Pedro diz de maneira muito extraordinária para todos aqueles que estavam ouvindo, que do anúncio querigmático, da maneira como foi o acontecimento, da ação de Jesus, de como ele se tornou não somente para ele, não somente para o colégio apostólico, não somente para os discípulos e para as mulheres que acompanhavam Jesus, uma fonte de vida, uma luz inextinguível, que não se apaga. Ele se tornou um fogo incandescente, que reacendeu a chama no coração deles, que foi capaz deles, ali em Pentecostes, reafirmar tudo o que aconteceu sem medo. Jesus diz isso no Evangelho: alegrai-vos e não tenhais medo. É este o anúncio pascal, é este o anúncio fundante da igreja: alegrai-vos e não tenhais medo. Porque o medo nos paralisa, o medo nos impede de ir adiante, o medo dificulta o anúncio da palavra, o medo dificulta a construção do reino de Deus, da realização da vontade de Deus. Por isso nós devemos lançar fora todo medo, para assumirmos o amor e arder em nosso coração a chama do Espírito Santo para caminharmos em direção a uma vida nova. As mulheres estavam com medo no início do Evangelho, mas correram com grande alegria. Jesus precisava arrancar o medo do coração delas e dos discípulos. Por isso,
Jesus dá uma ordem, né? Quando ele aparece diante das mulheres, elas prostram por terra, com alegria ainda envolvida no seu coração, uma mistura de sentimentos, de receios, de dificuldade de compreender, porque eles ainda estavam impedidos pelo luto, pela dor, pela maneira como aconteceu, mas elas então abraçam o pé de Jesus, querendo reter Jesus para si. Mas Jesus diz para elas, né? Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. É bonito perceber também que o primeiro anúncio, isso está também no capítulo 16 de São Marcos, no capítulo 28 de São Mateus, o anúncio, o ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho a todas as criaturas. Nós pegamos este ide somente lá, quando os apóstolos já estão reordenados lá. Mas o primeiro ide de Jesus, de certa forma, depois da ressurreição, foi dado às mulheres. Primeiro Maria Madalena e depois Maria, a mãe de Tiago. A igreja ela foi reordenada, ela foi reagrupada. Os discípulos que estavam dispersos, com medo, fugiram diante da cruz, da perseguição, não conseguiram acompanhar Jesus até o Calvário, eles são retomados, chamados de volta pelo anúncio das mulheres. As mulheres que não tinham valor nenhum na época, as mulheres que andavam atrás de Jesus, as mulheres que foram recuperadas por Jesus, e elas, envolvidas ali ainda com certa incerteza, elas anunciam: dirigi para a Galileia, lá eles me verão. E o testemunho delas foi capaz de fazer com que os discípulos, os apóstolos, fossem para a Galileia. Qual o motivo de ir para a Galileia? O motivo de ir para a Galileia porque foi lá onde tudo começou. Ao mar, à beira do mar de Genezaré, eles foram chamados, pescados por Jesus, foram reagrupados por Jesus. Lá eles foram pescados por Jesus e precisavam voltar ao lugar do primeiro anúncio, do primeiro amor, onde tudo começou, para eles entenderem o motivo, o porquê eles estavam ali, qual era a missão deles, qual era o chamado deles: serem pescadores de homens. E pescadores destemidos, pescadores corajosos, que sejam envolvidos pelo espírito da intrepidez, da coragem, da audácia, da ousadia. Voltar à Galileia também por outro motivo, porque o grupo dos apóstolos não poderia mais ser mais um grupeto fechado dentro do judaísmo. Um grupinho, uma seita ou uma seção, um grupo à parte, como os fariseus, como os mestres-leis, como os essênios, como os batistas. Não, eles não poderiam mais, porque de uma forma tão grande, o amor de Cristo, expresso por nós na cruz e reafirmado de maneira gloriosa na ressurreição, ele não poderia ficar restrito somente a uma pequena porção. Ele deveria inundar o mundo inteiro. O amor de Cristo precisa inundar o mundo inteiro, abarcar, envolver todo o gênero humano. Lá na Galileia é o lugar da fronteira com os pagãos, o lugar do encontro com o povo que estava longe da comunicação, do contato, da experiência com Deus. Portanto, nós somos sempre chamados a difundir este amor. Eis o que é a misericórdia. O que Santa Faustina Kowalska nos diz a respeito do oceano, a imensidão. O oceano para nós ainda é finito, né? Porque nós temos a condição de terra, e terra é finita, é contável, mas o amor de Deus é tão grande que abarca, envolve, recupera tudo o que estava perdido. O que, por mais que andemos desanimados, frustrados, perdidos, com medo, é o amor de Deus que nos impulsiona para a vida. É este amor que banha e que lava, que nos purifica. É este amor de Deus expresso na cruz, a misericórdia. É neste tempo, os últimos tempos,
que nós estamos vivendo também é um tempo de muita dificuldade, de muita dureza. Nós só conseguiremos compreender a nossa missão de cristãos de batizado, só conseguiremos amadurecer a nossa fé, só conseguiremos progredir no caminho, assumir de fato a autenticidade da nossa vida cristã, se nós vivermos e experimentarmos a misericórdia. Quem experimenta a misericórdia jamais esquecerá quem é Deus. Quem é Deus manifesto em Jesus Cristo. Jamais. Porque Judas se perdeu. Porque Judas não quis experimentar a misericórdia. Ele rejeitou a misericórdia. E hoje ele se perdeu. Porque Judas não foi mais contado no colégio dos apóstolos. Jesus poderia dar. Na verdade, Jesus ofereceu a misericórdia. O olhar de Jesus misericordioso sempre estava a acolher. Apesar dos mais graves pecados, a misericórdia é a força restauradora. É a máquina, ou seja, como se estivesse no hospital e você estivesse já nos momentos finais e tem que fazer o desfibrilador e colocar no seu peito para trazer de volta a vida, é a misericórdia. Quando você vê que não tem mais sentido para nada, né? Nós vemos no mundo hoje que as várias crises, crise existencial, crise de ansiedade, crise de euforia, crise de falta de dinheiro, crise de vontade de subir na árvore, cair, descer, todas as crises. O que mais tem no mundo hoje é crise. E é crise para todo lado. Todas essas crises só podem ser superadas e vencidas quando eu me permito beber do oceano da misericórdia. Quando eu me permito mergulhar no oceano da misericórdia. Às vezes, o problema maior da comunidade é quando eu não me acho digno, quando eu bloqueio, eu falo, não, Deus não pode vir aqui. Aqui nesta área não. A gente vê isso, principalmente na comunidade, quando a pessoa vai confessar. Tem uma resistência para que a misericórdia chegue em certo lugar da sua alma. Até a maneira como a gente confessa, né? De maneira disfarçada o pecado. Então você vai escondendo ali a sua ferida. Você não quer molhar. É como aquela criança que machuca, que rala o joelho, e aí vem o pai ou a mãe para passar o remédio, o mertiolate, né, que vai arder. Não quer. Ou então lavar com sabão, ou então passar álcool, que é pior ainda, né? Quando tem que passar álcool para curar, para tirar as bactérias, para não infeccionar, a criança sempre resiste. Né? Não, eu não quero. E se fecha a isso. Ou então ela esperneia para não tocar. Às vezes nós nos comportamos como crianças imaturas diante de Deus. Deus sabe da nossa ferida. A gente sabe também que tem a ferida que precisa ser curada. Mas a gente prefere ficar com a ferida do que ser lavado, ser curado, ser transformado. Então nós precisamos perder este medo. Perder a resistência e se lançar. Para que Deus refaça. Para que Deus planifique. E por fim o Evangelho traz uma segunda parte, que é o diálogo dos soldados com os sumos sacerdotes e anciãos, com os sacerdotes e anciãos. E que isso mostra como a força contrária, a força do antirreino, ela nunca para. Ela nunca para. Ela poderia parar ali na morte da cruz. Nós vemos que desde a Quaresma, nós vemos todas as armadilhas, tanto de Satanás, que vai armando contra Jesus, a organização religiosa e política que também vai atrás de Jesus, armando contra Jesus, até levar à morte. Eles chegaram, mas eles não pararam. Mesmo depois da morte, mesmo Jesus ressuscitado, eles não param. E como São João diz, né? Satanás é o pai da mentira, e é mentiroso, bem assim, descarado, né? Porque como que o ressuscitado, como que alguém iria roubar o corpo de Jesus e iria deixar as faixas lá e o santo sudário dobrado? Como que alguém... São Basílio de Cesareia fala de maneira bem irônica, fala assim, esse ladrão é um ladrão bem tolo, né?
Porque ele saiu e arrancou as faixas do corpo e ainda dobrou, deixou lá dobradinho. Porque que ninguém rouba e deixa organizado o corpo. Vai sair às pressas. Outra que, quando o corpo foi sepultado, ele foi banhado de mirra. E o tecido gruda na mirra. Como você vai arrancar o tecido que grudou, ainda mais o corpo que estava ensanguentado. O corpo que estava todo chagado. A gente sabe, quando a gente sofre uma ferida e a ferida seca em cima do tecido, gruda o tecido na ferida. Arrancar as faixas. Deixar as faixas lá, arrancadas. E depois, o santo sudário dobrado, em cima da cabeceira onde Jesus estava, é uma prova total de que ele ressuscitou. E também os próprios sumos sacerdotes e até mesmo os soldados se tornam também testemunhas da ressurreição. Querendo ou não, eles testemunham. Querendo ou não, o mal testemunha a força de Deus. Querendo ou não, o mal sempre será obrigado a testemunhar o bem que Deus faz, a sua glória. Todo joelho se dobre, do céu, na terra e abaixo da terra, para a glória de Deus. Após a ressurreição, nada mais prende Jesus. Nada mais pode resistir à sua força e o seu amor. Por isso, amados irmãos, não nos deixemos ser ludibriados pelo inimigo de Deus. Não deixemos ser enganados por tantas ideias falsas que dizem. Né? Esses dias eu estava lendo um relato de uma conversão que a pessoa ela sempre criticava a igreja, né? Agora na missão também, com o pessoal lá. E as pessoas falam assim, vocês não conhecem nada. Porque quando eu comecei a ler e entender a igreja, eu entendi que tudo é verdade. Eu conheci a verdade. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, era uma santa, era uma mulher que se dizia agnóstica, que não acreditava em Deus. Agnóstica. Depois, um dia, numa noite, quando ela ouviu o testemunho de Santa Teresa de Ávila no livro da vida, que ela relatou no livro da vida, ela fala assim, que ela vivia o tempo inteiro procurando a verdade. Ela leu a vida de Santa Teresa de Ávila e falou assim, eu encontrei a verdade. A verdade é essa aqui. No outro dia, imediatamente, ela procurou o batismo. Quero ser batizada na igreja. Quem conhece a Deus não tem como negá-lo. Quem conhece, de fato, a igreja, o testemunho da igreja, através dos apóstolos, não tem como viver uma fé michuruca, uma fé rasa, uma fé fraca. Quem conhece verdadeiramente a igreja de Cristo, o testemunho dos apóstolos, o testemunho de Maria Madalena, a vida dos santos, sabe que a força de Cristo, a força da ressurreição, é uma força enorme, que tudo faz. Mas ele não é violento, ele não arromba a porta da nossa casa interior. Ele espera o momento certo. Quando você abre, aí sim, ele toma conta. E graças a Deus que ele toma conta, porque se ele não tomasse conta de nós, o que seríamos de nós? Um bando de gente lascada. Né? Mas graças a Deus, a sua misericórdia é muito maior e nos transforma e refaz. Como rezávamos na oração da coleta, que o batismo que nós celebramos um dia, lá atrás, que o batismo que nós recebemos, a fé que recebemos da igreja, possa ser sempre um momento de reabastecimento. Possamos sempre voltar, porque nós recebemos uma vez o batismo quando crianças ou até mesmo quando adultos, mas de certa forma o batismo ele veio em um certo momento que nós chamamos de o primeiro amor, ou então o encontro pessoal com Cristo. Qual foi o seu encontro pessoal? O encontro transformador. É sempre necessário voltar a Ele, porque é Ele o impulso. Jesus fez isso com os apóstolos. Vocês precisam voltar para Galiléia, porque é de lá que vocês irão receber o impulso para ir para o mundo destemidamente. É isso que nós precisamos fazer sempre. Voltar ao primeiro amor. Sempre quando estivermos em crise, frustrados, desanimados, quando o peso da cruz cair sobre os nossos ombros, lembre-se, preciso voltar para a Galiléia, onde eu encontrei com o Mestre e ele me chamou de uma maneira tão atrativa e seduzente que eu larguei tudo para trás.
É preciso consertar as redes, tirar os ciscos das redes, as imundícias que estão nas redes e voltar para o Senhor. Que Ele nos ajude e que a Virgem Maria, que é sempre a força da igreja, a fiel intercessora, possa colaborar com cada um de nós para adorarmos e glorificarmos o seu Filho Jesus. Amém.